Aleluia. Aleluia, aleluia. Saúdo a amada igreja com a bendita paz do Senhor. Já há um bom tempo que não nos reuníamos para o momento de sabedoria. Glória a Deus por isso, por conta de algumas atividades da igreja. E então hoje o Senhor nos agraciou para estarmos aqui em nome de Jesus, para partilharmos então alguma sabedoria da parte do Senhor. Dizer que hoje estou com o meu líder, meu irmão Osvaldo Saldanha. Irmão Osvaldo, a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmã Alexandra. Boa noite. Boa noite, boa noite. Glória a Deus. Estamos aqui então para podermos partilhar a palavra do Senhor. Nós hoje queremos trazer um tema muito pertinente, mas antes eu vou pedir ao nosso irmão Osvaldo para uma oração de abertura em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós vamos orar, amém? Você que se encontra em casa a nos acompanhar, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aleluia. Vai partilhando o link com os familiares, com colegas, com amigos, para então este nosso momento de sabedoria. Vamos orar, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por este programa. Pedimos que a Tua presença, Deus, domine do princípio ao fim deste programa. Que as famílias, que os líderes, que os irmãos que nos acompanham de todas as partes possam receber a Sua palavra, receber algo da parte do Senhor. Que seja o Senhor a falar para cada um de nós e uma palavra que vai mudar a nossa forma de lidar com as várias circunstâncias da vida. Uma sabedoria da parte do Senhor. Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje, irmão Osvaldo, nós estaremos a partir desse tema, então, que é sabedoria divina no exercer da liderança. Então, ao exercer a liderança, sabedoria divina no exercer da liderança ou ao exercer a liderança. Né? Dizia que, e assim podemos dizer, por começar por definir, então, o que é isso? Liderança. O que é liderar? Podemos partir por aqui assim, quem é um líder? Então, o que é liderar? O que é a liderança? Amém. Obrigado, irmã Alexandra. Amém. Esse tema, na verdade, é um tema muito, muito profundo. Hoje, nas nossas famílias, e até mesmo enquanto indivíduos, individualmente, famílias, igreja, nações, uma das grandes crises que se vive é a crise da liderança. Indivíduos perdem-se porque falta alguma liderança própria. Não há, ou uma boa liderança própria. Famílias perdem-se porque não há uma liderança. Igrejas, igualmente, há diversas confusões porque há crise dentro da liderança e, consequentemente, também as nações passam por isso. Então, o tema da liderança é bastante pertinente nos nossos tempos, com acesso às redes sociais. Parece que todo mundo hoje vai na internet e mete-se a falar coisas e todo mundo segue. Não há uma firmeza para muita gente naquilo que são aspectos de agarrar-se àquilo que são coisas que ele realmente deve se agarrar. Tudo o que encontramos por aí nós estamos a seguir e isso tem afetado muitas vidas, muitas famílias. Então, falar de liderança nessa altura é bastante importante. Liderança surge justamente da necessidade que grupos, famílias ou até indivíduos têm de orientar uma série de atividades com o fim de atingir um determinado objetivo. O líder, portanto, é aquele que vai estar nessa posição. Há um grupo que tem uma necessidade e não podem estar todos à frente e há alguém ou várias pessoas para avançar, orientar, instruir todo esse processo para que se chegue a esse objetivo final. Boa. Então, irmãos, então, eu diria assim, liderança é interação, poder, influenciar, autoridade, motivação e atitude. Irmãos, vou dizer muito bem que, quer na família, quer na sociedade em si, né, onde há um grupo de pessoas, é necessário que haja líderes. Um líder. E como toda organização requer um líder. E nós, como igreja,
nós como igreja somos uma organização também. Exatamente. Somos uma organização e também há necessidade, então, que haja uma liderança. Uma liderança. Somos uma organização que dentro dessa organização há muitos departamentos, como toda a organização. Exato. E nesse departamento, claro que é escolhida pessoas como líderes para poder, então, orientar alguns. Dizer que, sendo assim, então, irmão Osvaldo, nós vamos, com o decorrer do tempo, ou então, durante o mês, nós vamos, então, falar para os amados que essa liderança, não queremos só falar na igreja, vamos falar como no corpo de Cristo, na sociedade em si, nas empresas e também na nossa família, porque o irmão Osvaldo disse uma coisa muito bem. Hoje, o mundo se carece de uma boa liderança. De bons líderes. Bons líderes. Por isso que eu digo sempre, hoje em dia temos mais chefes. Eu não consigo chamar só de chefe, irmão Osvaldo. Acho que... Porque eu gosto de líderes. Exatamente. E não de chefes. Sério, eu tenho dificuldade mesmo em chamar alguém de chefe. E eu digo sempre às pessoas, se há coisa que eu não gosto é que você me chame de chefe. Se queres azedar a nossa amizade, me chame de chefe. Nem brincando, não me chame de chefe. Prefiro que você me corrija, que não estou a ser como líder, não estou a ser como tal. Como tal. Mas não me chame de chefe, mas me ensina até talvez a ser líder, mas não me coloca, não gosto desse nome de chefe. Por quê? Porque, irmãos, vou dizer uma coisa, está a se carecer de bons líderes. E onde não há uma boa liderança, as pessoas frustram-se. As pessoas se perdem e não só se frustram, quer na igreja, quer na família, quer na sociedade em si. Mas principalmente na família, quando não temos uma boa liderança, nós vimos o resultado de falta de uma boa liderança dentro de casa. Da família. Só para trazer aqui um exemplo típico que acontece muito nas nossas famílias, sobre essa crise de liderança. Há um determinado pai que, face a uma circunstância de rendimento reduzido, tomou algumas decisões. E ele disse, ok, a partir de hoje nós vamos reduzir as despesas com consumo, comida principalmente, a escola dos meninos já não vão a esse colégio, vão ao outro. Mas ele disse uma coisa à família, mas no meu vinho ninguém mexe. Já viu? Ou seja, tudo pode mudar, menos o consumo próprio. Portanto, e essa é uma das coisas que é importante no líder, e nós vamos, à medida que vamos avançando, é o exemplo. O líder está ali para dar exemplo. E as famílias hoje vivem muito esses problemas, principalmente quando estão deparadas com problemas financeiros. Não é, lembro-me ainda há pouco, há tempo falamos, quando estávamos no programa de retiro, há uma coisa que o pai falou muito interessante, que é um adágio francês, mas eu vou citá-lo em português, para dizer o quê? Ele dizia assim, não existem trabalhos burros, existem homens burros. Ou seja, há famílias que estão a passar dificuldades financeiras terríveis, não é necessariamente porque não se tenha emprego, mas porque o pai tem vergonha de fazer um determinado trabalho. Certo. E o líder não deve ter vergonha. Então, irmãos, vou dizer que ele já não está a olhar para o bem comum. Quer não. Dizer, mexe-se em tudo, menos no vinho. E não diz ainda não. Se eu bebi uma garrafa, agora vou beber só um copo. Então, não. É só não mexe. Quer dizer, é aí onde eu digo, irmão Osvaldo, que a falta de boa liderança frustra e leva a graves consequências. Então, nós estávamos a dizer que nós queremos aqui falar hoje, queremos focar propriamente na liderança no corpo de Cristo. Amém. Onde nós dizemos que liderança é interação, é poder, é autoridade, é motivação, é influenciar, é atitude. Então, irmão Osvaldo, nós dizemos como igreja, somos uma organização onde também requer ter, então, temos muitos departamentos onde é necessário líderes. E nós vimos também alguns tipos de liderança no geral, que temos, né, a democrática, a autocrática e a austro-liberal, então laissez-faire, como se diz em francês. Então, a igreja sendo uma organização, então há que se ter em conta que o clima organizacional favorável exige que o líder tenha atitudes condizentes com seu papel, que é influenciando de modo positivo a sua equipa por meio da motivação de seus colaboradores, de modo que se alcance as metas desejadas, então os objetivos desejados. Então é necessário que nós tenhamos sabedoria divina para isso, irmão Osvaldo. Com certeza. E Alexandre, diferente de outros lugares onde é possível as pessoas exercerem liderança,
fazendo cunha nos serviços, as pessoas fazem, e por aí afora. Na igreja é completamente diferente. Certo. Na igreja, os líderes não buscam liderar. Na igreja, os líderes são convocados pelo nosso Senhor a liderar. Portanto, ninguém pode, por si só, chegar na igreja e dizer, a partir de hoje sou líder. Eu agora quero ser líder. Eu vou falar com o pastor para liderar um determinado departamento. Não, não é possível. Quem coloca isso no coração, embora são os homens que vão ordenando esse e aquele para exercer um determinado papel de liderança num determinado departamento, mas é o próprio Senhor que coloca no coração do homem de Deus o desejo do próprio Deus que essa pessoa, quero que esta pessoa lidere este determinado departamento, faz parte do meu plano de liderar este determinado departamento. E é por isso, irmã Alexandra, que muitos jovens ávidos de liderar uma igreja depois frustram-se. Por quê? Porque não existe o chamado para fazê-lo. E muitas vezes não há preparo. Buscam, às vezes o chamado está lá, outras vezes o chamado está lá, mas não há uma preparação. E outras vezes não há chamado, mas como os parece também bonito estar a liderar uma igreja, muitos buscam fazê-lo. Mas é o Senhor, diferente de outros lugares, é o Senhor quem convoca para a liderança. Amém. É um chamado que surge da parte de Deus. E a igreja, a liderança dela não é diferente do ponto de vista da aplicação de alguns conceitos e etc., que aprendemos na universidade, certo, por aí afora. Também requer conhecimento de gestão, certo, mas muito conhecimento mesmo de gestão. Então, a partida, o que precisamos logo compreender sobre liderar no corpo de Cristo é que não é o homem por si só que decide, vou liderar. É o Senhor que chama. Amém. É o Senhor que nos chama para exercer essa abençoada tarefa de liderar. De liderar. Então, é onde eu dizia que requer preparo. Requer preparo. E, acima de tudo, como diz o pai, ter um coração Exato. grande para exercer. Líder tem característica, porque o irmão João disse, não é só do nada acordar, tem característica que se vê na pessoa. E o próprio Espírito convence. Eu gosto do Espírito Santo é para tudo. Ele convence. E existem algumas características que nós vimos na pessoa, nós falamos, não, o Senhor fala-nos. E nós, como homem que nos deu entendimento, nós podemos perceber, não, esse tem um coração de líder. Exatamente. Esse tem um coração de líder, tá? Não pensa só nele, pensa sempre no bem comum. No bem comum. Pensa, e, como dizia, o irmão Osvaldo disse que tem que saber da gestão. Gerir pessoas não é fácil, irmão Osvaldo. E o irmão Osvaldo dizia uma coisa aqui, a nossa gerência não é como do mundo, onde há cunha, onde você nota claramente que a pessoa está a ser imparcial, a pessoa está a preferir dar, por mais que você tenha razão, mas a razão está a se dar a essa pessoa, por ser alguém da staff ou da conveniência. É onde eu digo que onde não há uma boa liderança, as pessoas frustram-se, matam bons funcionários, matam bons obreiros. Por quê? Porque principalmente quando não é aplicado a justiça. E nosso Senhor Jesus Cristo é um modelo perfeito de liderança. Mostrou um líder que serve, um líder amoroso, um líder justo. Então, nós na liderança, principalmente nós no corpo de Cristo, uma das coisas que nós devemos ver, irmão Osvaldo, é liderar na justiça. Exato. Quando vamos buscar as características de um bom líder, que, como o irmão Osvaldo disse, que como o mundo nos dá, como a matéria assim o mundo nos dá, ele é alguém que ouve atentamente, alguém que interage, alguém que sabe influenciar, alguém que sabe motivar, mas mais do que isso eu falo, alguém que sabe agir na justiça. Certo. Nós no corpo sabe agir na justiça, ouve atentamente, mas sabe ouvir na justiça. Ou sabe determinar na justiça. Eu estava a ver a história do Salomão, se nós queremos buscar sabedoria para além do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo de liderança, mas o rei Salomão nos mostrou também
uma liderança tal, uma sabedoria tal ao liderar que me deixou, eu disse não, foi preciso muita sabedoria para determinar diante das duas mulheres, das duas prostitutas. Porque certamente tomar uma decisão daquela. Certamente atentamente olhava para as duas, até quando disse está bem, disse aí no guarda, então pega na espada e divide a criança ao meio, dá metade na outra metade. Só o fato dele ver que a outra disse boa, essa é a boa ideia, mas a outra que diz não. Entregam, não matam o menino, entregam o menino nela. Logo, aí a só logo conseguiu ver que não. A verdadeira mãe é esta. Essa sabedoria, irmã Alexandre, e essa é outra coisa no exercício da liderança no corpo de Cristo que nós precisamos ter. A sabedoria, não obstante nós podermos aprender os conceitos da universidade e aplicamos dentro da igreja para efeitos de gestão mesmo da própria igreja, mas a sabedoria para liderar o corpo de Cristo surge do próprio Deus. Primeiro nós não buscamos liderar, é o próprio Deus. Certa vez os discípulos estavam reunidos com jejum e oração e o Espírito Santo disse: separem para mim. Estou a querer buscar esse versículo. Aleluia. Glória. Separem para mim. Amém. Separem para mim, não disse para vocês, para mim. Portanto, é um plano dele. Separem para mim a Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Portanto, o chamado vem da parte de Deus. E depois a sabedoria para exercer a própria liderança também surge da própria parte de Deus. Não foi Salomão que do dia para a noite que verificou e disse: não, parece que essa é a mãe da menina. Não. Aquilo resulta de tempos que houve antes em que ele está a orar ao Senhor e recebe a impactação, a sabedoria divina da parte de Deus. Amém. Salomão faz uma oração muito interessante. Ele diz: como é que eu vou liderar esse povo enorme? Como é que eu vou liderar esse povo enorme? E Deus dá a ele sabedoria. E imediatamente nós vemos Salomão a tomar uma decisão dessa natureza. Amém. Portanto, esse é outro aspecto que nós precisamos ter em conta. A sabedoria vem de Deus. Amém. Não existe a sabedoria humana para liderar o corpo de Cristo. Não. Só existe sabedoria divina para liderar o corpo de Cristo. Por isso que o irmão Osvaldo dizia, não é de dia para a noite a pessoa decide, não, eu tenho que ser líder, e faz pressão no pastor, no reverendo, no apóstolo, no profeta. Eu já tenho que ser líder. Porque já estou há 5 anos na igreja. Não é por isso. Que ele tem que orar. Se o próprio Jesus, depois que Jesus formou os 12 discípulos, havia que liderar a área das finanças. Então, até o próprio Jesus orou para buscar sabedoria, para eleger os 12. Então, o pastor precisa orar, o apóstolo precisa orar para... Claro que as tuas características, Deus une os propósitos, as tuas características, e o homem de Deus vai orar, o Senhor vai lhe mostrar, e ele vai ver as características, e a pessoa que Deus lhe mostrou vai dizer, não, realmente... Porque se não tiver, primeiro vai ser preparado, vai se preparar a pessoa, porque requer preparo. Se não vais brigar com todo mundo, vais brigar com todos. O irmão vai dizer muito bem, uma vez a irmã vai dizer, não, irmã Alexandra, se você não está assim, não insista, deixa, faça diferente. Porque senão o quê? Se querer impor, chega um momento tipo você querer impor, se não fores preparado, vais querer impor as pessoas. E aí vão surgir as brigas, vão surgir os desentendimentos. Por quê? Porque você quer, não, o líder não está, já que aqui o liderado não está a fazer, farei eu. Exatamente. Cristo serviu, líder serve. Exatamente. Líder não espera ser servido. Exatamente. Se líder tem um horário que vamos orar, o liderado não está aí, líder começa a orar, líder ora. Não apareceu, o liderado não apareceu, então não terá oração, não vai ter líder, começa a orar. Porque líder é aquele que serve, o maior é aquele que serve. Nós queremos ser líder, não, vou ser líder para ser grande. Vou ser líder para ser grande, não, muito pelo contrário. Eu vou ser líder para servir. Não é para ser servido, é para servir. Então, a sabedoria divina para exercer a liderança, eu tenho que saber que nosso Senhor Jesus Cristo foi justo. Amém. Em tudo que ele fazia, ele determinava na justiça. Em tudo que ele fazia, durante a sua liderança, ele exercia na justiça, na simplicidade. Nesta questão, irmã Alexandre, certa vez, sobre o ser servido, sobre o servir, e até sobre fazê-lo com justiça, certa vez, Tiago e João, que eram
irmãos. Certa vez chegaram até Jesus. O Evangelho de João vai mostrar que eles chegaram, mas depois os outros vão mostrar que a mãe deles estava com eles. E eles pediram algo a Jesus. Ela pediu algo a Jesus. Quando chegar o tempo em que você vai tomar o lugar, vai estar no poder, um meu filho à direita, outro meu filho à esquerda. É normal. É normal por quê? Porque se repararmos bem, aqueles meninos estavam habituados a estar no topo. Porque quando eles são chamados, pelo nosso Senhor Jesus Cristo a seguir Jesus, a serem seus discípulos, a Bíblia vai nos mostrar que Tiago e João estavam com o seu pai, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os empregados. Certo. O que leva-nos logo a perceber que eles estavam habituados a estar ali em cima. E mais uma vez, a sua mãe diz, não, meus filhos não vão ficar aqui com os outros, tem que ficar lá. Portanto, mais a ideia de se servir. E isso gerou uma confusão tal no seio dos discípulos, porque afinal de contas parece que os outros também queriam no mesmo lugar. Mas depois nós vamos perceber que no finalzinho, quando Jesus está prestes a ser crucificado, ele olha para Pedro e diz, Pedro, Satanás pediu para te morrer, mas eu orei por ti. Quando levantares, levanta os teus irmãos. Amém. Ou seja, eu não tomo a decisão sobre quem vai liderar em função do que vocês querem, mas em função do que o meu pai me mostra. Certo. É Pedro que eu estou a deixar para liderar isto aqui. Não é algo que nós fazemos com... O nosso Senhor é verdadeiramente um exemplo. Não é algo que nós temos que buscar fazer, buscar lutar, tentar uma série de influências para chegar lá. O que prova claramente que, no fundo, nós não temos o chamado. Porque o próprio chamado, não é? Quando nós entendemos que temos esse chamado para exercer liderança no corpo de Cristo, entendemos e começamos a nos alinhar com o Espírito Santo de Deus. O próprio chamado, o próprio Espírito vai tratar de levar-nos no lugar que nós queremos. Não precisamos fazer, não precisamos lutar. Ele próprio vai tratar de orientar as nossas vidas. E encaixar cada peça, cada etapa no seu devido momento. Porque muitas vezes a pressa, irmão Ivaldo, é o inimigo da perfeição, sabe? Amém. É que faz com que depois eu comece a andar de igreja em igreja. Porque o tempo, eu estou aqui, eu tenho que ser já o líder, já que não estava... Se calhar, daqui a alguns meses o Senhor ia confirmar o chamado. Mas como eu não tenho aquele coração... Estou aqui, não está acontecendo, vou ter que ir em outro sítio. No outro sítio, se ele tiverem sabedoria, vão ter que te estudar, vão ter que esperar para te verem até que ponto estás preparado. Daí vai dizer de novo, está a demorar. Vou no outro. Porque é isso que o irmão João disse, a pressa, porque não, nós achamos que não, é um lugar de destaque, é um lugar... Destaque. Mas não, requer um preparo, requer algumas habilidades. É um lugar de serviço. É lugar de e isso serviço. É uma das coisas, é uma das lições que Jesus, nessa briga que houve, nessa confusão que houve entre os discípulos, é uma das coisas que Jesus lhes ensinou. O outro lado, os pagãos agem desse modo, querem estar no topo para se servir, mas não é assim entre vocês. Amém. O maior deve ser o exemplo, Amém. deve estar para servir. Amém. Irmão Osvaldo, então há algumas, nós vamos ver também algumas características, porque nós vamos, como diz o irmão Osvaldo, vamos buscar o que a ciência nos dá, nós vamos trazer para nós e mostrar a maneira de Cristo. Exatamente. Eu estava a ver algumas características de uma boa liderança ou do bom líder. Né? Um bom líder, ele capacita os membros da equipe com autoridade. Tive a ver também que de formas a alcançar o mesmo objetivo, como falamos no princípio, concentra-se no desenvolvimento da equipe. E não só olha para ele, então vamos reduzir tudo menos o meu vinho. Pode-se fazer tudo, menos tocar aqui, centrado só nele, não. Mas ele concentra-se no desenvolvimento da equipe. E, vitalmente, comunica-se com eficiência. Um líder tem que ter a capacidade de comunicar-se com eficiência. E comunicar aqui, irmã Alexandra, não é apenas, entendamos, irmãos que nos acompanham, não é apenas falar ou transmitir coisas, mas é ser percebido. Falar com sabedoria. Falar com sabedoria e o outro lado nos percebermos. É como eu gosto muito de falar agora, o evangelho é simples. Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou e foi glorificado. A exposição, a explicação do evangelho é simples. Mas nós podemos torná-lo tão complexo ao ponto de alguém que podia dizer eu quero receber Jesus como o Senhor e Salvador, não receber. É porque, no fundo, a comunicação não foi eficiente. É preciso que a comunicação seja percebida do outro lado, porque
é como dizia o próprio Paulo, eu prefiro, no meio da congregação, falar poucas palavras, algumas palavras em língua e muito mais palavras para ser percebido. Certo. Porque se o outro lado não nos percebe, então não é possível. Não é possível. Não é possível termos os mesmos objetivos, ou então alcançamos os mesmos objetivos. Os mesmos objetivos. Não é possível termos a mesma visão. Exatamente. Se a visão não for bem transmitida, ou então não for efetiva a forma de transmissão da visão, não vamos alcançar os objetivos. E é por isso, irmã Alexandre, ainda bem que toca nessa questão da visão. É por isso que o líder da denominação, da igreja, muitas vezes é o visionário principal, não é aquele que recebeu a visão da parte de Deus, mas outros encaixam-se dentro daquela visão. Mas é preciso que quem vai depois comunicar, por exemplo, há um visionário, aquele que recebeu a visão, e depois há vários líderes. Quem vai depois comunicar as coisas à igreja, aos departamentos, precisa entender, precisa entrar dentro da visão. Porque se ele não entra, ele não vai conseguir comunicar com eficiência, vai ter sérias dificuldades. É ali onde nós vamos ver, nas nossas igrejas, os líderes têm dificuldades a passar aquilo que são as ideias, a base, a gênese da própria instituição ou da própria denominação. Por quê? Porque ele não entrou dentro da visão. E você só vai comunicar com eficiência se você próprio entender também do mesmo modo. Aquilo é tipo mudar a vida, mudar nações pelo poder da palavra de Deus. O que é a palavra? O que é a palavra de Deus? Se isso não te diz nada, tu não vais liderar com eficiência. Não tem como. Não tem como. Por mais que tu estejas no nosso meio, se isso mudar vida, mudar nações pelo poder da palavra de Deus, não te diz nada, ou te diz apenas, esse é o que o pastor anda a nos dizer para dizer. É o slogan daqui. Se é só isso, e se é só algo que o pastor te diz que precisamos repetir, que precisamos dizer, então você nunca vai exercer a liderança de forma eficiente. Porque tu precisas abraçar isso como se tivesse recebido do próprio Deus, sendo que é do próprio Deus que recebeste, como se tivesse recebido na primeira pessoa, abraçá-lo como se fosse teu, e isso faz-te transmitir com muito mais eficiência. Certo. Dizer que e com muita autoridade também. A palavra funciona, que a única coisa capaz de mudar a vida de alguém é só a palavra de Deus, porque a palavra é Deus, a sua palavra é a mesma pessoa. Então, é necessário comunicar com eficiência. Comunicar com eficiência. E outra característica que eu vi aqui também, demonstra grande inteligência emocional, irmãos Val. Isto aqui, irmã Alexandra, esse ponto é realmente interessante, da inteligência emocional, e isso da inteligência emocional é um conceito que está ali, que aprendemos nos cursos técnico-profissionais sobre inteligência emocional. Hoje as empresas vão buscando muito isso, técnicos ou colaboradores, trabalhadores, enfim, com uma capacidade de inteligência emocional muito forte, que é, no fundo, a capacidade de lidar com diferentes situações, diferentes circunstâncias e ainda assim manter um nível emocional extremamente estável. Mas eu me lembro que estava uma vez a fazer um curso onde falava-se de algumas coisas como essa. E o Espírito começou a me falar, irmã Alexandre, é realmente interessante. E o Espírito levou-me imediatamente em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. E disse, mas isso são as coisas que a Bíblia diz há muito tempo. A Bíblia fala há muito tempo disso. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus me disse é, no entanto, nós temos, existem filhos de Deus com sérias dificuldades nessa matéria. Nós somos os que manifestamos impaciência no nosso local de trabalho. E, no fundo, os empregos estão à procura de pessoas com paciência, com empatia. Mas é tudo que está lá, benignidade, mansidão, é tudo que está lá no versículo. Essa questão é muito interessante. Porque porque ainda diz assim, a inteligência emocional é a capacidade de controlar e expressar as emoções, bem como de lidar com as relações interpessoais. Porque isso é tão importante no espaço de trabalho. O líder inspira e guia em vez de conduzir tudo. Isso significa que é crucial mostrar empatia para com os colegas de equipe para que se sintam à vontade e se abram com você. Desenvolva a tua inteligência emocional desse jeito.
Leve em consideração os sentimentos dos seus colegas. Examine as suas palavras ou ações podem afetar os outros. Irmão Osvaldo, eu diria assim, principalmente a questão de empatia. Suponhamos, eu estou bem próximo da igreja. O irmão Osvaldo está em Viana. Estou bem distante da igreja. O irmão Osvaldo vinha do trabalho para aqui, eu saí de casa para aqui. Daí eu cheguei, o programa tinha que tínhamos que começar às X horas. E daí depois, o irmão Osvaldo já me encontra, que o meu rosto já não é mais rosto, que as minhas palavras já não são mais palavras. Sem calcular que eu não trabalhei hoje, estou próximo da igreja. O irmão Osvaldo trabalha, está vindo de serviço, há engarrafamento, choveu, as vias todas agora, ninguém quer mais usar as vias, atalhos, todo mundo quer usar o asfalto. Então, daí já começam, não, mas combinamos umas X horas, e o clima aí já não será. Colocamos-nos debaixo de uma forte pressão. De facto, essa questão é realmente. Porque nós, no corpo daqui, vamos lidar com pessoas com diferentes situações, estão a viver circunstâncias diferentes. Diferentes das nossas. Exatamente. Muitas vezes não partilham imediatamente conosco, partilham com o líder máximo, partilham com o pastor presidente. Por causa da nossa posição, muitas vezes. Exatamente. E se nós não percebermos, enquanto líderes dentro do corpo de Cristo, se nós não percebemos todas essas questões, facilmente nós vamos brigar uns com os outros. Cobramos mais, daí nós cobramos mais, ao invés de nos colocarmos na empatia, posição do outro. O porquê que irmãos voltam a chegar a essa hora? Mas ele está vindo de carro, mas existem engarrafamentos. Pode ser que encontrou uma operação, pode ser que encontrou uma situação que ele foi obrigado. Então, antes de eu procurar cobrar, muitas vezes eu procurar saber ainda só saber o porquê das coisas para depois avançar para outro ponto. E ele dizia, hábil em resolver os problemas. Exatamente. Mas eu tive que aprender muito sobre este ponto. Ao invés de carregar sempre, não, primeiro vamos resolver. Se não der, tá bom, agora vamos no irmão Osvaldo. Se não der, tá bem, agora vamos. Mas agora um ponto que eu aprendi muito, principalmente esse ano, irmão Osvaldo, em primeiro resolver. Não, primeiro vamos resolver. Primeiro vou resolver, depois vou no líder máximo, depois vou na líder máxima, mas primeiro ter a habilidade de ser hábil em resolver os problemas. E isso também é uma das características de um líder. Respeitar os outros, irmão Osvaldo. Respeito. O líder, a irmã Alexandra falou muito bem, buscar resolver. O líder identifica o problema, não é? Pode até partilha com a sua equipa, mas ele não deve atirar para a sua equipa, olha, temos esse problema e agora ficou assim, não. É trabalhar com a equipa na busca de resolução, da solução. Já conhecemos o problema, agora qual é a solução? E porque há sempre solução. E claro, essa questão do respeito, e aqui essa questão do respeito enquanto líderes na obra de Deus, no corpo de Cristo, é muito importante. Por quê? Nós não vemos o Senhor fisicamente. Nós não vemos. Mas nós vemos as pessoas que vêm e vão da parte de Deus, que vêm buscar a palavra, que vêm a receber o alimento espiritual e tudo mais. Mas, se nós não... E primeiramente, irmã Alexandra, e aqui é que está a questão, primeiramente não percebemos que eu preciso respeitar Deus, vai ser muito difícil respeitar as pessoas que Deus envia. E muitas vezes nós desrespeitamos Deus desrespeitando as pessoas que Ele envia. Desrespeitamos, se as próprias pessoas que nós estamos a ver, nós não respeitamos, não temos consideração, não temos respeito por elas, falamos com elas de qualquer modo, pensamos que está tudo bem, quando na verdade o que nós precisamos compreender, eu preciso respeitar porque vem da parte de Deus. São pessoas que foram compradas pelo precioso sangue de Cristo, por preço alto. Irmão Osvaldo. E aí onde eu devo saber, posso até ser menor a liderar um grupo de mais velhos, mas o que eu nunca devo esquecer, irmão Osvaldo, por mais que eu seja líder dessas pessoas, o respeito é muito, muito importante, porque, irmão Osvaldo, onde as pessoas se sentem respeitadas, valorizadas, as pessoas dão o seu máximo.
E essa é outra questão, essa questão sim, o respeito pelos mais velhos, porque diferente de outros sítios, por exemplo, na política vamos encontrar onde maioritariamente são os mais velhos que estão nas posições. Na igreja não acontece necessariamente assim, não é uma questão de idade. Portanto, nós podemos ter um menor a liderar a igreja, podemos ter um menor a liderar um departamento. Mas quer seja o menor, quer seja o mais velho, respeito. Tem que haver. Há uma coisa que Paulo disse a Timóteo, disse-lhe o seguinte: aos mais velhos trata como a paz, corrija como pai. Portanto, há uma maneira sábia de corrigir os pais, diferente dos jovens. As senhoras trata como mãe, as moças trata como irmãs, com toda a santidade. Portanto, há aqui maneira sábia de lidar com diferentes grupos, mas o respeito deve permanecer lá, Amém. independentemente da idade. Podemos até discordar das ideias, Exatamente. mas o respeito deve estar lá. Deve estar Amém. lá, deve estar lá, E, deve estar lá. então, o líder também prioriza o desenvolvimento pessoal. Então, irmão Osvaldo, esse ponto do desenvolvimento pessoal, que é uma parte muito importante No corpo de do Cristo. corpo de Cristo também. Hoje, pela graça de Deus, o corpo de Cristo melhorou muito nesse aspecto e nós cada vez vamos nos dando conta como é necessário nós estarmos em todos os domínios da sociedade, porque durante muito tempo ficamos fechados, ficamos muito fechados e aquelas matérias que são próprias da vida, do momento que estamos aqui de peregrinação, fomos deixando para lá de lado e os pagãos começaram a dominar sobre nós. Mas hoje, pela graça de Deus, já retomamos já a consciência e estamos aí a ganhar também aquele conhecimento. Mas sim, o líder não pode ficar parado no conhecimento, ele deve buscar permanentemente. Quer tenha dentro da igreja planos específicos, a nível mais alto da estrutura, de treinamento, mas ele individualmente tem que buscar. Há um dos versículos meus favoritos em Provérbios, ele diz o seguinte, Alexandre, na versão que eu tenho, ele diz, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que você sabe. Ou seja, o líder nunca pode parar de aprender, mas nunca pode mesmo parar de aprender. Leitura, a oração, porque é algo espiritual. Amém. É algo espiritual. Liderança no corpo de Cristo, meus irmãos, não é algo de quem estudou mais. Não estamos a dizer que o estudo não seja bom. PhD, tudo isso, é maravilhoso, maravilha mesmo, mas não é algo que resulta disso, é algo espiritual. Amém. É algo que resulta da parte de Deus. E o líder deve buscar conhecimento, se é conhecimento noutras matérias, nossa ciência, que vão lhe ajudar a aperfeiçoar o desempenho dele na obra de Cristo, vá buscar. Amém. Se precisa entender psicologia, leia a psicologia. Se precisa entender pedagogia, leia a pedagogia. Liderança tem que ser pedagogo, você tem que ser psicólogo, você tem que ser tudo. Tem que ser psicólogo, você tem que ser tudo. E nós, às vezes, o que é que fazemos? Não, eu não preciso disso, eu tenho chamado, eu não preciso. Não precisas sim disso, irmão. Tu precisas de ler isso, porque tu vais te deparar há uma coisa que o pai diz, muito, muito engraçado, mas é realmente muito profundo. E acho que a última vez foi há bem pouco tempo que eu ouvi ela dizer, diz mais ou menos o seguinte: uma coisa é liderar pessoas que estão a vir, têm demônios, têm uma série de opressão, uma série de problemas e etc. Certo. Mas as pessoas que não têm mais problema, que não têm problema porque não têm carro, porque não têm casa, desemprego, têm bem de dinheiro, como é que eu faço? O que é que vais lidar? Vai lidar o quê? É verdade. O que é que tu vais lidar? É verdade, monge. Vai lhe dizer demônio, ele não anda a ver isso aqui. Já não está a ver. Expulso porque sai, demônio que está apertado, está a oprimir as finanças, ele não tem nada a oprimir. Está tudo ok. Agora vai lhe dar o quê? Vai lhe dar o quê? Tens que buscar conhecimento. Temos que buscar conhecimento, Osvaldo. Muito Tens bom. Tens que buscar conhecimento. E também o líder encoraja. Amém. O líder tem que encorajar. O fulano já não está a orar, o fulano já não está a aparecer. Não, deixa lá, não.
não, o fulano não está a estudar, o fulano não está a fazer isso. Não, temos que encorajar, um líder tem que encorajar a pessoa. Tem que encorajar a pessoa a buscar o desenvolvimento pessoal também, encorajar os liderados a buscar o desenvolvimento pessoal, né? Encorajar de N situações que aparecem, porque as pessoas, o caminho é longo. E por N situações as pessoas se desencorajam, eu não quero mais estudar porque já tentei esse ano, tentei entrar para a faculdade, não deu, eu desisto e eu tenho que ter essa capacidade de encorajar, o líder tem que ter a capacidade de encorajar a pessoa. Tem que puxar pelas pessoas. Encorajar as pessoas é puxar por elas. Amém. É puxar por elas, não faz mal. Ainda por cima, e ainda que a pessoa não esteja a fazer bem alguma coisa que nós criamos, irmãos, ou como deveria fazer, ainda assim eu tenho que encorajar essa pessoa. Hoje, não saiu perfeito, não saiu como deveria sair, mas certamente amanhã vai ser melhor. O encorajar, quer dizer, é puxar pela pessoa, de forma a pessoa tornar-se melhor daquilo daquilo que nós pretendemos que a pessoa venha. Ou melhor do que nós até, irmão Osvaldo. Exatamente. Uma das coisas que o líder deve buscar que os seus liderados venham a ser melhor do que ele. Isso não quer dizer que vão te tomar o lugar, ou vão te tirar o mérito, mas é bom, irmão Osvaldo, quando um dia a pessoa diz, não, hoje é dia, se eu estou assim, ou se eu faço assim, é por causa do irmão fulano, é por causa da irmã fulana. Hoje é dia, se estou nessa posição, assim, a fazer as coisas desse jeito, é por causa do fulano. Ou se está a fazer melhor que eu, ou estou a fazer melhor do que ele, é por causa do fulano. É um legado que fica. Legado. E essa questão do legado é também outro tema muito importante, Alexandre, ainda bem. É outro tema importante, porque Jesus disse assim, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Vocês vão fazer coisas melhores ainda. Mas ele não disse, eu não vou ficar. Mas ele preparou tudo. O que Jesus fez é realmente muito profundo. Ele mostrou aos seus discípulos como fazer, fez com eles, lhes mandou fazer e lhes deixou o legado. Certo. Ele disse, eu vou, e vocês continuam, e eu vou estar com vocês. Mas ele, a cada etapa, sempre esteve com eles. O legado é realmente algo profundo, e isso é uma das características que no final do seu papel de liderança é verificado no líder, se deixou ou não um legado. Se o líder partiu para a glória e tudo desmoronou, então temos que analisar bem a sua liderança. Temos que analisar bem a sua liderança, porque enquanto líderes, quer sejamos, e aqui é que está a grande questão, irmã Alexandre, quer sejamos o líder máximo da igreja, quer não sejamos, o líder deve sempre buscar deixar legado. Se você hoje deixar de exercer o papel naquele departamento, quem pode fazer? Se hoje o homem de Deus, você é líder no departamento e dizer, eu recebi da parte do Senhor, você vai liderar ali, já não lidera mais aqui. Quem é que vai liderar? Quem é que você pode dizer, eu preparei alguém para liderar? Para fazer as coisas. Portanto, todo líder, a partir do momento que percebeu que agora estou a exercer o papel de liderança, conforme o Senhor já me tem mostrado, já me tem dito, a partir daquele momento ele deve preparar outras pessoas. Ele deve preparar outras pessoas. Irmão Osvaldo, porque o que a igreja não deve esquecer, a igreja é uma organização, irmão Osvaldo, e como tal deve estar bem estruturada. E saber que se o líder não tiver, porque quando, irmão Osvaldo, disse uma coisa, se quando como líder eu não estou naquele lugar, as coisas não são bem feitas, então tenho que me preocupar. Tenho que me preocupar. Porque se quando eu estou aí tudo acontece, então você não está a preparar ninguém, não estou a preparar ninguém, e eu não vou deixar legado. Alguma coisa está a falhar. Alguma coisa está a falhar. E outra coisa também que uma das características de uma boa liderança, ou de um bom líder, é um ouvinte ativo. Já partilhava muito aquilo. Para além de saber comunicar-se efetivamente, de uma forma efetiva, também é um ouvinte ativo. Tem que ter a capacidade de ouvir, irmão Osvaldo. Não é só aquele, se você que fala, não, tem que ter a capacidade de ouvir. Tem que ser um ouvinte ativo, você tem que saber ouvir. E ouvir a todos. É muito bom, irmão Osvaldo, na liderança é sempre muito bom ouvir a todos. Posso não fazer tudo o que todos vão dizer, mas eu tenho que saber ouvir a todos. Amém. Porque senão é onde acontece que só um vem que fala, e muitas vezes fala se calhar, até passa coisas que não são daquele jeito. Aumenta lá os pontos
dele. E uma coisa que eu aprendi, irmão Osvaldo, muitas vezes quando alguém me diz uma coisa, eu digo sempre, se se trata do irmão Osvaldo, e conforme me falaste assim com essa sabedoria toda, que tal também falar com o irmão Osvaldo nesta sabedoria? Certamente o irmão Osvaldo vai te ouvir. Porque eu acho que o irmão Osvaldo é bom ouvir, não para além de ser um ouvinte ativo, ouvir a todos. É muito importante. Isso é uma das características, no próprio exemplo, na história que a irmã Alexandra nos trouxe sobre o Salomão. Ele ouviu as duas mulheres, não ouviu só uma. Ele ouviu mesmo as duas mulheres e depois tomou uma decisão. Mas a decisão que tomou é resultante da sabedoria que Deus havia colocado no seu coração. Portanto, essa questão de ouvir a todos é extremamente importante. E a irmã Alexandra tocou também num outro ponto que é interessante. Os líderes não devem desenvolver, não é? É algo que devem mesmo fugir a essa questão de evitar o choque. Líder não evita choque. Líder vai mesmo no combate para buscar solução. Vai de frente. Não deve ter dificuldade, porque às vezes nas nossas igrejas, como tudo fazemos em nome do Senhor, e não temos no final de cada mês um salário, está aqui 20 mil, qualquer coisa do gênero, como acontece nas empresas, muitas vezes não queremos falar. Deixa só. Há aquelas situações que realmente precisam, líder, que você vá e fale com as pessoas. Mas é apenas uma coisa necessária. É o que Daniel fez. Quando houve ameaça da parte do rei. Disse, mas por que o rei está assim tão chateado? E o Arioque explicou a ele, que era o responsável da guarda do rei, explicou a ele. O rei está chateado por isso e aquilo. E Daniel, com jeito e cuidado, com jeito Homem de e bom cuidado, senso. com bom senso, conseguiu falar e pedir um tempo. Ou seja, ele não foi lá e começou a gritar, você não pode falar. Não. Com jeito e cuidado conseguiu ganhar tempo. É o que nós precisamos fazer apenas quando vamos falar uns com os outros. Com jeito e cuidado, ouvir a todos, mas falar a todos com muito jeito e cuidado, porque todos têm sensibilidades diferentes. Certo. E outra coisa, irmão Osvaldo, e um bom líder, então uma das características de uma boa liderança é que esse líder sabe delegar o trabalho. E Jesus fazia isso, irmã Alexandre. Não vai ficar tipo Moisés, até quando o Jetro veio lhe aconselhar. Já, tem que vir sogro. E se você não tem sogro, quem vai? Se você não tem sogro, quem vai te aconselhar? Tem que saber delegar o trabalho, não vais morrer cedo. Vais. Mas dizia, Jesus é justamente uma demonstração de boa delegação. Ele diz, eis que eu vos envio. Ele diz, eis que eu vos envio. Ele enviou os 70 para fazerem. Portanto, delegar aqui vários estágios. Mostrar como se faz, fazer com as pessoas e depois começar a delegar. Acompanhar. Acompanhar, controlar, verificar o desenvolvimento, até que essa pessoa esteja em condições de continuamente fazer ou executar aquela determinada tarefa. É preciso que os líderes, a todos os níveis, nos momentos de oração, por exemplo, não pode ser só o líder que todo momento é que dirige. Certo. Não pode. Tem que de tempo em tempo dizer, irmão fulano, vai dirigir 5 minutos de oração. Vai dirigir 5 minutos de louvor. É necessário fazer isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu estou a treinar as pessoas. Porque senão o líder no final é o único que sabe fazer. Perfeito. E também o líder assume as responsabilidades. Assume a responsabilidade. Muitas vezes, quando algo der errado, nós queremos nos limpar. Não. Saiba assumir a responsabilidade, não. Se deu certo aqui, porque quando dá certo, nós queremos assumir. Tive aí, fiz, falei, organizei. Mas quando também a coisa dá-se por torto, o líder quer limpar-se, começar a procurar subterfúgio. Olha, não, tinha que ser, não, o fulano, não. Assuma. É fácil. Vou assumir. Deu certo como não, eu assumo.
E se talvez, o fulano não apareceu porque o fulano não ligou, não apareceu porque nós não ligamos, porque nós não tivemos comunicação, porque não funcionou porque não tivemos comunicação, porque eu não fiz as coisas como deveriam ser. Amém. Então acho também isso um ponto é uma das características de uma boa liderança. Jesus, Alexandre, assumia os seus barulhos. Certo. Ele assumia, certa vez Pedro queria defendê-lo com espada e tudo mais, quando estavam para prendê-lo, dizia, deixa isso, eu assumo essa luta aqui, eu assumo isso. Deve assumir, o líder deve assumir. E ainda por cima, uma das características também lhe demonstra uma grande paixão pelo trabalho, pela obra. Nesse caso, pela obra. Há uma grande paixão pela obra. Este tema é muito importante, Alexandre. E eu associo este tema, e como estamos aqui a falar de sabedoria divina para exercer a liderança no corpo de Cristo, eu associo essa paixão pela obra ao conhecimento da visão. Uhum. Como eu me agarro à visão. Certo. Como eu me agarro à visão. E hoje o que nós vemos com muita frequência ou com alguma frequência, um bocado por todos os lados onde passamos, é algumas pessoas apenas a trabalharem bem quando o líder está presente. Uhum. Quando o líder máximo está presente. Quando o reverendo, o apóstolo, o líder máximo da igreja está presente. Uhum. Ali é um bom trabalhador. Quando o líder máximo está ausente, deixa de ser um bom trabalhador. Isso é falta de compreender a visão. Exatamente. Não vai servir com paixão. Se não compreenderes a visão, não haverá paixão pela obra. Não tens como ter paixão. Você vai fazer pelo homem de Deus. Uhum. Mas o que ele diz em 1 Coríntios 15, que é um versículo que nós falamos muito de 58, ele diz, sabendo que a vossa obra no Senhor, no Senhor, é entender a visão, abraçá-la como recebida do próprio Deus, não apenas um homem que passou para mim, mas recebi do próprio Deus. Isso quando eu não sou o líder, quando o líder não é o máximo da igreja, tem outro líder acima dele. Recebê-lo como se fosse ele próprio a receber do próprio Deus, e é isso que dá paixão para um trabalho mais efetivo, mais eficiente. Sem isso é difícil, Alexandre. E outro ponto, dizia assim que também uma das características, ele é visionário. Uma das características de uma boa liderança, esse líder, ele é visionário. Uhum. Porque, irmãos, mais do que eu perceber a visão, eu tenho que tornar essa visão minha visão. Eu torno essa visão minha. Então, quando nós nos tornamos visionário, nós não nos limitamos a esperar o pastor ou o reverendo vir. Yes. Me dar as coisas. Já estou a ver. A igreja precisa de quê? O que a escola dominical precisa? O que a área da sociedade das mulheres precisa? O que a juventude precisa para poder alavancar de uma forma diferente? O que as mulheres precisam? Então, quando eu começo a ter assim me posicionar desse jeito, eu começo a procurar estratégias para aplicar para que a obra avance. Yes, é onde eu me torno visionária, onde eu me torno ter visão é o quê? Eu procurei implementar projetos, eu procurei implementar planos de maneira que a visão funcione, de maneira que a obra funcione. E eu me torno uma visionária, eu começo a olhar para além daquilo que eu estou a ver. Enquanto uns estão a olhar para a igreja assim, você está a olhar a igreja amanhã. O que você quer dessa igreja amanhã, dessa obra amanhã? Uhum. Então, você tem uma das características é ser visionário. Amém. Não se limitar. Amém. Irmãos Val. E motivar os outros a desafiar os próprios pensamentos, a desafiar. Eu tenho que levar suponhamos, estou a liderar o departamento da juventude. Então, fazer com que eles... Vou desafiar os jovens a não se limitarem apenas, no nosso culto da juventude é só aos sábados, mas nós podemos fazer mais atividade para além do sábado. Podemos fazer mais atividade para a juventude tem muita coisa a fazer. Então, não só ter um culto aos sábados, que é a atividade de jovens, nós podemos implementar mais coisas de forma a ganhar jovens, tirar jovens da delinquência, do alcoolismo. Então, é ir além. Ir além da visão. Ser visionário é ir além da visão. E outra coisa, outro ponto também que eu vi que já estamos quase que no final, ele importa-se com os outros. Amém. Importa-se com os outros, irmãos Valdo.
o líder, ele importa-se com os outros. É uma das características. Quer saber sempre como é que os outros estão. Muitas das vezes, o importar-se com os outros não tem a ver só com o meu departamento, irmão Osvaldo. Me importar também, porque dentro da organização há departamentos. Então, sou líder no departamento, eu não vou me importar só com o meu departamento, me importo com os outros. Quer dizer, com a igreja em geral, com a obra em geral. Com as pessoas. Com as pessoas. Não é só porque não, como a irmã é que é líder da juventude, então ele tem que se preocupar com os jovens, como é que estão, como é que não estão. Não. Tem que ter, quando é visionário tem que ter uma visão ampla. Ampla. Ter uma visão ampla da obra, ter uma visão ampla da organização. Nem que eu vou... Não, irmão Osvaldo, que é o líder da juventude, então, irmão Osvaldo, já estou a ver que os jovens, estou a ver que a tendência dos jovens... Então, eu tenho uma visão ampla, de formas a ajudar a obra a avançar e não me limitar só na minha visão. Esse ponto me permite, só irmã Alexandra. À vontade, irmão Osvaldo. Essa questão do importar-se com os outros tinha a ver com querer saber como elas estão. Não apenas o que estão a fazer. Se fizeram ou não o trabalho dentro da... Já fizeste, já oraste, não. Mas saber como é que elas estão. Certa vez Jesus, com os seus discípulos, entra para a casa de Pedro, estava a sogra de Pedro adoentada. E das primeiras coisas que o Senhor vai fazer é ir ver e curar ela. O que demonstra claramente como ele se importava com a sogra de Pedro. Amém. Não queria apenas saber, não, vão me servir o que não, mas alguém está doente e eu preciso tratar disso. Preciso que alguém melhore neste lugar. Portanto, ele se importava com as pessoas. Não só me importando com o liderado, mas até com as pessoas que rodeiam Como é que está liderado. o teu esposo, o filho? Tudo isso é extremamente importante. Certo, porque se calhar, muitas vezes nós queremos, o líder está aí, o liderado está aí, se calhar tem sérios problemas em casa. Exatamente. E eu nem quero me importar com isso, só quero que sirva. Então, o nosso tema é um tema vasto, que irmão Osvaldo, como dissemos, que é durante o mês todo, né? A saber que nós devemos ter uma sabedoria divina para exercer liderança no corpo de Cristo. Amém. Não exercer por exercer, senão ele não vai ter empatia, não vai ter justiça, não vai ter simplicidade, vai ter aquela coisa, vai ter ser simplesmente uma liderança autocrática. Então o que nós queremos passar para a igreja é que Cristo quem coloca as pessoas no lugar, o Espírito do Senhor que seleciona, o Espírito do Senhor quem coloca as pessoas para exercerem, para servirem na sua obra. Como nós dizemos que o nosso tema é vasto, nós no próximo programa nós vamos continuar, porque estamos realmente na reta final, mas aqui a sabedoria é, no exercer a liderança, quer exercer com justiça, com simplicidade, empatia, amor, importar-se com os outros, buscar interesse não só pessoal, mas interesse coletivo, de maneira que possamos atingir o objetivo que é servir ao Senhor, levando a palavra, de maneira a mudar nações, vida, pelo poder da mesma palavra. Irmão Osvaldo. Para terminar, obrigado, irmã Alexandra, dizer que sim, é possível liderar na igreja, no corpo de Cristo, apenas se for com o Senhor. Sem o Senhor não é possível. Não é apenas com a tua sabedoria, não é algo que você luta para ter, é algo que vem do Senhor e você faz com todas as armas que procedem do Senhor, com meditação nas Escrituras, com oração, com sabedoria que procede de Deus. Não é dos homens. Dos homens pode ser importante, pode ser interessante e buscar, mas confiar no teu diploma para liderar o corpo de Cristo, não. Porque o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é algo divino, não é algo humano. E você não vai liderá-lo com sabedoria dos homens, vai liderar com sabedoria que procede do próprio Deus. Amém. Amém. Aliás, o próprio Cristo, modelo de liderança, sem ter ele na tua vida, não tens como liderar a sua obra. Não tens. Amém. É impossível. Sempre um prazer, mano. Aprendo muito mesmo, muito, quando estou com o irmão Osvaldo e com os outros amados. Hoje o Senhor permitiu que assim fosse. Dizer, irmão Osvaldo, Deus abençoe a sua vida, a sua família e o ministério que o Senhor colocou em suas mãos para fazer, a obra que o Senhor colocou em suas mãos para fazer, que o Senhor abençoe. E os amados que nos acompanharam também, nós agradecemos e partilhem, e daqui a 15 dias voltaremos a estar juntos. Deus abençoe a vossa vida. Não esqueçam a igreja, para a amada igreja, estamos em jejum, que termina no dia 18. Temos culto hoje, temos culto na sexta-feira
e no sábado, que é o culto para preservação de famílias, né? Então participe, traga a sua família às 8 horas no sábado, estaremos no culto de preservação de famílias. Deus abençoe a sua vida. No final, pode fazer a sua oferta, vamos passar nossas coordenadas bancárias, dizer que nós somos pastoreados pelo pastor Júlio Manuel e João, e a nossa localização também está passando no nosso rodapé. Deus te abençoe e oremos ao Senhor. Eterno nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por este momento. Querido Pai, nós vamos aprendendo consigo, Pai, que o modelo perfeito de liderança, Senhor, nos ensina a cada dia que passa, Senhor, Pai, ao exercer a liderança, Senhor, com amor, com empatia, com justiça, com simplicidade, Senhor, Pai, no nome poderoso de Jesus, para que o corpo de Cristo, Senhor, Pai, seja um lugar, Pai, um lugar perfeito em que os liderados vão se sentir à vontade para servir ao Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos, ó Pai, e nós entregamos a noite de Deus nas tuas benditas mãos, no nome poderoso de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Amém.